Mas nessa noite, o nosso assunto é a intercessão. E eu gostaria de ler um versículo para iniciar este assunto, no primeiro livro de Samuel 12, 23, e depois no Novo Testamento, a primeira carta de Pedro. Primeiro livro de Samuel 12 e 23. Diz assim, aproveito até, de vez em quando é bom a gente lembrar essas coisas. Alguns irmãos abrem esse livro e diz primeira a Samuel. Não é primeira a Samuel, porque ninguém mandou carta para Samuel. É primeiro livro de Samuel, amém, irmãos? Então, primeiro livro de Samuel 12, 23 diz, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Amém? Então nós temos aí o profeta Samuel, quando estava sendo rejeitado pelo povo de Israel, mas na verdade o povo estava rejeitando a Deus, e não ao profeta Samuel, ou sacerdote Samuel, o juiz Samuel. Samuel reuniu estes ministérios na sua vida. Mas especificamente no sentido de orar, de interceder, ele era um sacerdote. Ele intercedia diante de Deus pelo povo. E nem mesmo a rejeição do povo o fez deixar o ministério de interceder. Você pode louvar a Deus por isso? Talvez as pessoas por quem você tanto ora e se dedica já não valorizam o teu ministério. Mas este não será motivo jamais para você deixar de interceder por eles. Compreende isso? Amém, irmãos? Então, mesmo nesta situação tão difícil, nós devemos nos apegar ao ministério de interceder. O próprio Samuel chegou a dizer que é um pecado, se eu não, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Deixar de interceder é pecado. Amém, meus irmãos? Está muito claro aqui. E na 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo 9, falando da igreja, aquele versículo conhecidíssimo dos irmãos, diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Glória a Deus. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2 e 9. Então, nós vemos aí os privilégios de ser e a obrigação de fazer. Primeiro, ele fala sobre o que nós somos, não é? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É um privilégio ser. Mas a gente não é por nada. A gente não é em vão. A gente não é para ficar assistindo. A gente é para alguma coisa. Você pode agradecer a Deus por isso? Vós sois para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, um privilégio sempre é ligado a uma responsabilidade. E nós fomos incumbidos por Deus de uma responsabilidade. A responsabilidade de interceder pela humanidade. Por isso, Deus nos constituiu como sacerdócio real. Temos aqui nessa noite vários sacerdotes reais. Você pode glorificar a Deus por isso? Toda vez que você se apresenta diante do Senhor, você está executando uma função para a qual você está destinado como igreja. Como igreja. Todos somos sacerdotes. Onde é que foi parar o catolicismo romano? Como é que surgiu? O catolicismo romano surgiu exatamente por isso. Porque a igreja, que deveria ser todos os sacerdotes diante de Deus, começaram a transferir essa responsabilidade para grupos especiais. E daí foram nascendo os clérigos, foram nascendo os bispos, os cardeais, os padres, e pessoas que tinham, quem sabe, uma santificação a mais, um privilégio maior,
uma capacidade diferenciada. E nós temos esse risco entre nós também, não é? Temos esse risco entre nós. Alguns irmãos supõem que por serem pastores ou por serem dirigentes, presbíteros, líderes, acabam se achando superiores aos demais irmãos da igreja. Mas, na verdade, a diferença é só de função, porque nós não somos maiores do que os outros. Nós somos diferentes, temos funções diferentes, mas numa coisa todos nós somos chamados para fazer. Todos somos chamados para ser sacerdotes diante de Deus. Você aceita isso? Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. De tal modo, irmãos, que nós todos devemos ter esse exercício espiritual. O que acontece é que quando a gente abre mão dessa responsabilidade, nós transferimos isso para outros e ficamos somente como auditório assistindo as coisas acontecer. Mas Deus quer que cada um de nós, bendito seja o seu nome, seja um sacerdote aqui nesta terra, vivendo para interceder, vivendo para ajudar as pessoas a ser transportadas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Quantos estão compreendendo isso, amém, irmãos? Não existe, irmãos, esta coisa mais especial. Viajou aí pelo YouTube esses dias, todo mundo viu essa história, uma pessoa que se acha mais iluminado que todo mundo e se achava até em transe espiritual, e o povo levando, não é? Muita coisa aos pés deste obreiro, e este obreiro assumindo uma condição que Deus não reservou para ninguém. Irmãos, quando, meus irmãos, nós vemos na palavra de Deus que se aproximaram do anjo do Senhor e foram procurar dele, não é? Um benefício, eles disseram: adora a Deus. Adora a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Só Deus é digno de adoração. Você pode louvar o Senhor por isso, amém, irmãos? A igreja tem vários papéis e várias funções, mas em algumas coisas todos devemos assumir a nossa responsabilidade. Muito bem, se nós todos temos a condição de ser intercessores, já pela própria palavra de Deus, quais são esses conceitos de intercessão que existem? Existe um conceito de intercessão mais tradicional que fala assim: interceder é o ato de levar a Deus pedidos que talvez ele nem percebeu que a gente precisa, e convencer a Deus para atender esse pedido. Então, na cabeça de muita gente, a intercessão é apenas isso. É a gente levar para Deus pedidos, convencer a Deus a atender esse pedido, em favor de pessoas ou de circunstâncias que, quem sabe, houve ali uma falha, um esquecimento, e não está sendo atendido. Mas a intercessão não é apenas, ou isso, de forma nenhuma. A intercessão é uma coisa muito superior a isso. A intercessão, irmãos, não é um ato só de levar recados para Deus, porque não há nada que a gente vá falar do outro aqui na oração, da outra pessoa, da outra situação que alguém está vivendo, que Deus não sabe. Não é verdade, irmãos? Ninguém leva novidade para Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ninguém pode dizer: eu estou com uma novidade que Deus não sabe. Ninguém pode falar um negócio desse. Então, todas as coisas, ocorrências, situações e pessoas estão nuas e patentes diante de Deus. Amém?